Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio nesse vídeo, resumindo uma entrevista muito interessante que o presidente Alberto Guerra deu pra galera do Globoesporte.com. Tá lá no ge.com, você pode ler, acessar o site da Globo, que todo mundo imagino conhece. É uma entrevista meio que fazendo um resumo, um balanço dos 100 dias de governo desta temporada de 2023. Então o presidente tá lá com várias informações. O que eu faço aqui sempre é leio, faço um resumo, traduzo com as minhas palavras o que de mais interessante eu achei que o presidente falou. Bom, gente, a primeira questão é uma frase que é bastante repetida por ele. É um ano de sobrevivência. O Grêmio está no ano de travessia. Foram 180 milhões de reais perdidos no ano passado e as receitas diminuíram, mas as despesas nem tanto, não diminuíram tanto assim, e por isso ainda é preciso ter calma. O Grêmio não trabalha assim, reforçamos bem pra caramba, então agora é o ano de buscar título porque nós demos essa cartada. Não me parece essa situação. A todo momento ele fala em ano de sobrevivência, de travessia, de passar por esse ano com muitas dificuldades, receitas muitas adiantadas das cotas de televisão, empréstimos bancários que precisam ser pagos e tudo mais. Então esta é a realidade. No Brasileirão, a meta é vai vencendo, vai jogando um jogo, vai jogando outro e daí mais pra frente ver o que pode acontecer. Bom, mas tem boas notícias. O Grêmio está muito perto de conseguir 100 mil sócios. Neste momento, segundo o próprio presidente, 96.500 pessoas são sócias do Grêmio. Bom, com esse acréscimo, nós temos aí aproximadamente 7 milhões de reais que entram todos os meses na conta do Grêmio. Com 100 mil sócios vai arredondar até mais do que 7 milhões de reais todos os meses, apenas com o associado deixando grana na conta do clube. E aí, como tem várias modalidades, agora lançaram uma de até R$ 29,90, que é o sócio que mora longe e tal, é óbvio que o valor o ticket acaba sendo menor, mas tudo isso vai somando e, poxa, mais de 7 milhões todos os meses garantidos com o associado, embora a gente vai olhar para a folha, ela tá em 12, então ainda falta muito para pagar a folha, mas assim, é bem interessante, não tem como não achar. Suárez, segundo ele, além de estar se pagando, ele disse assim, o Grêmio, não dá pra dizer assim, o que é Suárez, o que não é, o Grêmio é necessariamente um caixa único, mas várias coisas contribuem pro pagamento do Suárez. O Grêmio começou a jogar mais em horários nobres, a ser colocados em horários de televisão, a sua marca é exposta mais para os patrocinadores, isso chama mais atenção, e existe, por exemplo, uma situação que é paga numa questão variável, cada vez que tu entra mais vezes na grade da televisão aberta, por exemplo, a TV aberta coloca uma grana a mais. Então isso é coisa assim de milhão por jogo, tá? Vamos supor, num mês tu faz 2 jogos em TV aberta, tu pode receber até 2 milhões e meio, 3 milhões, sabe? Se tu for para aquele horário do domingo, 4 da tarde, então é o que mais paga, ou na quarta-feira à noite. Então a TV ajuda isso. E ter o Suárez chamou uma geração, ele até trata a geração que joga PlayStation, que jogava no videogame com o Suárez, tá se interessando pelo jogador e quer ver ele. Isso coloca o Grêmio num horário mais nobre dos jogos e coloca também verba publicitária. Então, o Suárez está se pagando, sabe? Tipo, não é só a questão, os parceiros, a Marquespan, o Celso Rigo, a casa de apostas que veio de parceria com o Grêmio, não são só esses caras. Tem esses pequenos, que não são tão pequenos detalhes assim, que compõem um todo de uma situação de, cara, esse cara tá dando mais dinheiro e eu nem tô falando necessariamente da parte do campo. Departamento médico. É óbvio que esse assunto seria falado, mas ele disse, gente, olha só, tá cheio o departamento médico? Tá. Se a gente contar o Cuiabano, que lesionou jogando no Sub-20, são 13 jogadores, tá? Mas aí a gente tem o Rodrigo Ferreira também, né? Mas é uma lesão que, de antes, ele até disse, 25% dos caras que estão no departamento médico são lesões anteriores, lesões de muito tempo. Jonathan Robert, Rodrigo Ferreira, o próprio Jeromel, que lesionou no começo e tal. E aí não tem, a maioria dos jogadores são pancadas. São jogadores que sentiram que lesionaram por contas de pancadas ou de situações muito específicas, assim, tipo o PP que prendeu o pé no gramado, foi arrancar e o músculo estendeu. E aí o Grêmio não acha que é um problema da preparação física ou dos médicos. Aliás, o presidente até disse, são 3 lesões musculares constatadas assim, lesão muscular, o músculo abriu do nada, né, jogando e tal, mas de resto ou é pancada,
O Reinaldo levou uma pancada no músculo, aí, tipo, abriu por conta da pancada. Então a culpa não é de uma preparação física, a culpa é da pancada que ele levou. Enfim, algumas defesas feitas pelo presidente do departamento médico e gremista dizendo, olha, os médicos não lesionam ninguém, eles estão lá para tentar curar. Então se o cara tá lesionando, tem outra coisa acontecendo, tem que ser analisado caso a caso. O Grêmio está numa defesa ferrenha do seu departamento médico. E é interessante colocar, porque antes tinha uma outra gestão que defendia também os médicos e todo mundo dizia, não, mas agora mudou a gestão, mudou todo mundo e os caras estão dizendo. Então, acho que tem alguma coisa interessante para gente olhar, que talvez não seja toda essa questão que o pessoal fala aí, beleza? Ferreira. Todo mundo viu a polêmica do Ferreira, que participou de uma situação que não era permitida, né? Ele fez uma aposta, ou pelo menos postou uma aposta que teria feito na vitória do Grêmio, na partida que ele não jogou, é verdade, mas que não importa, ele não pode. O presidente disse, olha, era uma campanha de marketing, não tinha sido ele que fez essa aposta, foi a própria casa que gerou no sistema lá essa situação apenas como uma questão de marketing, não tinha um valor comercial isso, mas mesmo assim o clube mandou uma circular para os atletas, chamou todo mundo, falou, ó, não pode, vocês estão proibidos de participar disso, o jogador não pode ter nenhum tipo de envolvimento, porque é óbvio que o Grêmio está acompanhando, que tem vários casos aí, são outras situações, são outros casos, nesse caso era um patrocínio do Ferreira, era uma situação, ele não pode, primeiro, era um patrocínio, e ele pode fazer o marketing, a publicidade, ele não pode se envolver no jogo, porque daí fica meio, né, o cara, mesmo que ele não jogue, ele sabe os companheiros que ele tem, ele tá no vestiário, então ele não pode, ele no mínimo tem informações privilegiadas, tá? E aí tem uma outra questão que o Grêmio também tá acompanhando, que é os caras que se vendem, isso é terrível para as casas geralmente não gostam nessa situação. Por que elas não gostam? Porque ela tem que pagar a aposta. Isso normalmente é um apostador fraudulento com um jogador que é corrupto. E aí se unem as duas partes e os caras fazem milhões, tiram milhões da casa. Obviamente que nenhuma outra casa vai gostar dessa história. E tem que regular, tem que fiscalizar e tal. É aquela história que nós sabemos. Reforços. Reforço e venda do Bitelo. São os dois outros pontos. Primeira questão sobre reforço. Ficou nítido que para julho vem atacante. Tá? Eu tô traduzindo com as minhas palavras aqui, mas também ficou muito na cara que o atacante que vier não deve ser o Michael. Futebol é dinâmico, tudo pode mudar, o presidente até cita isso, mas não é a tendência, tá? O Michael não deve vir, ou pelo menos não é o que aparenta. Ele falou, olha, talvez um outro atacante, um outro jogador e tudo mais, que vá por essa linha, que vá ser contratado. Mas é atacante. O foco tá todo, a mira gremista tá toda voltada para ataque, fica transparente, nítido isso, mas não deve ser o Michael, acho que esse é um nome que tá muito frio pelas palavras dele. Sobre Bitelo, primeiro, não teve proposta, nem por ele, nem uma outra grande proposta, ele até se queixou em um momento da entrevista dizendo, olha, as receitas caíram e tudo mais, faz tempo que o Grêmio não vende um jogador assim pra, né, acho que o último foi o PP, de 15 milhões de euros e tal, mas... foi o PP, o Matheus Henrique e o Coisa já tinham saído, e o PP já faz um tempo, mas enfim, o fato é que faz tempo que o Grêmio não faz uma grande venda, o ano passado não conseguiu por motivos óbvios, não, foi o Wanderson no começo do ano passado, mas já faz um ano, né, isso um ano e pouco, quase um ano e meio, isso falta para um time como o Grêmio, e ele diz, olha, faz um tempo que a gente não vende, precisa vender, mas assim, tem uma ordem no clube, se vier proposta pelo Bitelo, tem que resolver o problema. Ah, mas o Grêmio tá ferrado de grana, vai vender para minimamente minimizar. Não querem fazer isso. Eles fizeram um combinado que eles vão dizer, se chegar a proposta que resolva nossos problemas, beleza. Caso contrário, não resolveu o nosso problema financeiro, passa. Ah, mas o Grêmio vai se ferrar. Não importa. Deixa mais pra frente, aí a gente vende por um valor justo e aí sim resolve, senão o Grêmio fica nessas soluções paliativas, pegando empréstimo bancário, dinheiro com rico e tal, e depois, quando for um valor justo, vende e paga todo mundo. Essa é a estratégia. Vai dar certo ou não? Não sei. Mas, por exemplo, antes, no começo do ano, um empresário foi na direção e ouviu, 8 milhões de euros vende o Bitelo. Hoje, Antônio Brum já disse, 8 milhões de euros não vende mais, o cara valorizou. O Grêmio tá tentando ganhar o máximo possível. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.